prova. A galera do colégio, da escola aqui. Tem prova semana que vem ou não? Tem? Tem prova do quê? Deixa eu ver. O que tem prova semana que vem? Do? Matemática? É mesmo? Matemática. O que mais? História. O que mais? Matemática e história. Anatomia, professor. Tem prova de anatomia, história, matemática. Aí o camarada faz assim, ele vem a semana de oração aqui e tal, ele está com os amigos, aí ele pega, é na quarta-feira a prova, de manhã. Aí daqui a pouco ele domingo, mas domingo eu vou estar com meus amigos, vamos brincar, jogar bola, vamos marcar sei de quem, vamos ficar no Facebook, vamos, sabe? E aí tá chegando domingo à noite, a gente estudar um pouquinho, vou deixar para amanhã, mas depois da escola eu estudo. E aí ele vai estudar, chega na segunda-feira, ele vem de manhã para a aula ou à tarde, daqui a pouco ele tem um momento para estudar. Vou estudar, mas me dá uma preguiça agora. E um sono, acho que vou dar uma cochiladinha. Depois que eu cochilar, eu vou estudar bem. Daí você estuda bem, né? Aí você dá aquela cochilada assim, aí eu vou só fofar aqui um pouquinho na escola, dá aquela dormidinha depois do almoço, rapidinho ali. Aí ele pega assim, deita. Ele vai embora, na hora que ele acorda, 5h30 da tarde. Nossa, mas não, agora eu vou estar descansado para a noite. E aí à noite um amigo liga. E aí o negócio acontece, daqui a pouco não sei o que, e vai, a hora que vem 11 horas da noite. Ele sabe, pelo menos dá uma pegadinha no livro, mas agora 11 horas, não dá, né? É hora de dormir. Então eu vou descansar amanhã. E aí chega na terça-feira, essa mesma enrolação. Quando ele vai ver, terça-noite, bate um desespero, taquicardia, o coração acelera. Meu Deus, a prova é amanhã, eu não estudei nada. E aí, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Pim! Veio uma ideia. Qual é a ideia? Eu não falei nada. Eu não disse nada, eu ia falar e estudar. Vocês, hein? Ok. Então ele decide pelo atalho, vou colar. Aí ele pega, ele vai fazer assim, isso aqui, aí faz aquelas. Bem pequenininho. E enrola ali, põe na caneta, no penal, no estojo, bota lá. Beleza, hora da prova, professor. Passa a prova. Podem fazer a prova. Aí ele esperando o professor dar aquela, sabe, do lado, vai lá, conversa com alguém, volta, aí dá aquela olhada, aí chega a hora que ele, o professor olhou, dá uma olhadinha rapidinho, quando ele volta, o professor já está ali. Oi, professor, tudo bom? Me dá aqui. Pegou a cola, pegou a prova e deu o que para ele? Um 0. Meu professor dizia assim, com mais de um 0 desse você pode fazer uma bicicleta e ir embora para casa. E aí, um 0, levou a prova. Vergonha diante dos amigos, todo mundo vai zoar dele, vai falar, não sei o que, pegou colando. Até aqueles que colam vão falar, nossa, mas como que pode ele colando? Meu Deus, que coisa feia. Mas o miserável também cola. E julga os outros, né? Não pode. Mas sabe o que é o pior? Não é aí. O pior da cola não é agora que acaba. É quando você vai passando os anos, quando você devia acumular conhecimento, para lá quando chegar o vestibular, quero fazer medicina, direito, administração, outra faculdade qualquer, e você se prepara, estuda, chega lá na hora do vestibular, tranquilo, aí você vai ver a prova lá. Isso aqui é tranquilo, prova, isso aqui é matéria de matemática da 8ª série. Isso aqui é fórmula de Bhaskara, isso aqui é... é verdade, essa matéria eu não estudei lá, porque eu e ele não sabe nem fazer a conta da 8ª série, porque ele resolveu pegar o atalho. Às vezes os atalhos são os mais perigosos. Não compensa.
O que Deus quis ensinar para o povo é que pelo caminho mais longo, Deus queria ensinar algumas coisas para o seu povo. E aqui diz o seguinte, continua ali, era o caminho mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito, para que não tivesse arrependimento e voltasse. Deus decidiu ir pelo caminho mais longo, diz aqui em verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho lá do deserto, perto do Mar Vermelho, também com dificuldades, mas ali diz o seguinte, que ele arregimentados, o que é arregimentados? Ele uniu o grupo. No meio da dificuldade, Deus quer unir o seu povo. Nas decisões mais difíceis, Deus quer unir o seu povo. E diz aqui que ele arregimentou, uniu. Aqui era o maior acampamento de desbravadores que já existiu. Um povo marchando de quase 2 milhões de pessoas. 650 mil homens, mais mulheres e crianças. E aqui diz assim, olha só, para a gente concluir, venha comigo. E subiram os filhos de Israel do Egito, final do verso 18, verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui pois levai convosco os meus ossos. Duas coisas rápidas desse texto. Primeira, José fez o povo prometer que quando eles saíssem do Egito, levassem os ossos dele, que estavam enterrados no Egito, embora lá para a terra prometida, porque José não queria ficar no Egito, nem os seus ossos. Uma lição: o povo, quando estava saindo, resolveu levar os ossos de José, cumprindo a promessa que eles fizeram, sendo pessoas de palavra. Segunda coisa que diz aqui, José, quando ele estava para morrer, ele disse: se eu morrer aqui e os meus ossos ficarem, leve os meus ossos, porque chegará um dia que Deus libertará o nosso povo e nos guiará para fora do Egito. José morreu, mas não viu isso acontecer, mas ele tinha o quê? Fé e a certeza de que isso aconteceria. Olha só, porque a palavra de José foi a seguinte: certamente Deus o quê? Vos visitará e levará vocês aqui. José não viu, mas ele creu. Hebreus, não perca essa passagem. Vai em Hebreus, guarde aqui Êxodo, capítulo 11, verso 1. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, verso 1. Hebreus, depois de Timóteo, vem Tito, Hebreus, capítulo 11, verso 1. Presta atenção. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. José tinha fé, tinha convicção de fatos que ainda não aconteceram, mas que ele sabia que aconteceriam, que Deus libertaria o seu povo. Amém? Essa é a fé e a certeza que você deve ter, a mesma de José, a mesma descrita em Hebreus. Deus virá para libertar o seu povo, para tirar você do cativeiro, e às vezes de um cativeiro mental, uma prisão emocional, psicológica, te aprisiona, te deixa deprimido. Deus quer libertar você, Deus quer tirar você disso.